Temido pelos mais violentos e sádicos criminosos, amado pelas mais poderosas mulheres de Portugal, admirado em Braga por ter ingerido numa única refeição um borrego assado, respeitado por ter repetido a proeza um dia depois do outro lado do país, agraciado pela natureza com força, inteligência, sorte e com um sentido de oportunismo dito escandaloso. Este homem, esta lenda, este aventureiro, que tem o seu nome para todo sempre gravado na história da nossa nação. Este mortal que desafia as leis da natureza, a personificação ideal da justiça, o defensor do amor, o garante da honra e da nobreza, filho de Torres Vedras. Este homem chama-se Cai e esta é a sua histórica viagem. Nossa personagem, distinguida pelo rei, depois dos mais fiéis serviços à coroa, detentor da chave das cidades de Lisboa, Coimbra, Covilhã, Braga, Setúbal, Portimão, Évora, Sintra, Cascais, Almada, Guimarães, Vila Nova de Gaia, Viana do Castelo, Fátima, Aveiro, Portimão, Lúcia, Lagos, Viseu, Louros, Tomar, Tavira, Torres Vedras, a sua terra natal e outras vilas e lugarejos que não interessam para a história. A nossa personagem está finalmente a caminho de casa. Cai está a caminho de casa. No entanto, é com um sentimento de desassossego que descobrimos o nosso herói a caminho de Torres Vedras. O nosso público poderá argumentar, e com alguma razão, que um verdadeiro aventureiro pertence ao mundo e nunca a um único lugar, por mais belo e vibrante que este possa ser. Mas, caro público, o tempo passa por todos e a saudade é um dos sentimentos que nem mesmo o nosso aventureiro consegue ignorar. Sendo assim, como poderá então ser esta a histórica viagem de Cai? Depois de tantas peripécias, o que bem poderá acontecer ao defensor do amor e ao garante da honra e da nobreza para que esta viagem seja tão diferente? Estarei eu, narrador, a ser demasiado expectante, a criar água na boca suficiente para digerir outro borrego assado e depois oferecer-vos uma triste bolacha de água e sal? Mas estejam descansados. Garanto que vai haver aventura. Aquele homem ainda tem muito para nos dar. Até juntámos 3 bandas filarmónicas para garantir que haja folgo até ao fim desta história. Também prometo não ser meigo com as personagens, pois vamos matar umas quantas. E quando for necessário, entramos todos lá para dentro, ao mais pequeno indício de escaramuça. Pois chegou finalmente o momento de estarmos juntos nesta história. Estimado público, maestros e maestrina, caros músicos, caros atores e respectivas personagens, como ouvi alguns, não percam o próximo episódio. Bom vinho, couves frescas, batata frita, batata doce, pastel de feijão, cabrito assado, torrado, espetado, orelha de porco. Aquele fiambre da tua tia, os bolinhos secos da padaria ao lado do chafariz, os... Ai, credo, menino Jesus! Mas que magreza mórbida é esta? Não me admira que só pense em comida. E eu aqui desde há pouco a preparar as pessoas para o grande Cai, a silhueta de quem aguenta um borrego assado num único jantar. E apareces-me assim à frente das pessoas. Mas o que é isto? Meu caro, como já devia saber, não aconteceu nada. Bom, é verdade que estive um pouco mal disposto nestes últimos dias, mas
É exagero, as pessoas exageram sempre nestes detalhes. É assim que funciona. Aparece um coelho vulgarmente grande numa mesa e, passados 2 dias, é um cabrito. Também se mete na lista, cabrito assado, torrado, espetado. Bom, depois da comida, alguma bebida. E depois da bebida, damos as boas noites à Maria. E depois das boas noites à Maria... Pois. É melhor ficarmos por aqui com a descrição destes planos sórdidos. Aliás, é a prova de que a fama e a fome não são propriamente uma boa combinação. Muito menos numa criatura como esta, mas que, apesar das aparências, continua a ser um homem de um discernimento absoluto. Relembro, caro público, que estamos a falar do guardião dos nossos valores, um dos mais promotores do bem e da justiça. Valente, apesar de mortal e bastante magrinho, mas eternamente disposto a marchar contra franceses, bretões ou canhões. Essas histórias dão-me fome, homem. Cala-te, mas é. Vamos para casa que já vamos cheirar pastel daqui. Oh, Pataruco! Olha lá, ali em frente, ali embaixo, diz o que eu vejo. Ai, quem a vê? Mas sim, Torres Vedras à vista! Que alegria! Que energia! Não há monte ou cabeça suficientemente grandes que possam demover o espírito de quem já pressente na boca as tão esperadas recompensas. E não há neste mundo um mau pressentimento que não possa ser atribuído à fome acumulada de quem anda há meses pelos caminhos de Portugal. Uma estrada! Uma estrada! Oh, sim, vós, magricelas. Sai-me da frente, mulher, não posso perder tempo. A minha Torres espera-me. Ai, que mal educado. E quem fez vós para tratardes assim a minha pessoa? Este, minha senhora, é o famoso Caio, guardião dos nossos valores, o grande promotor do bem e da justiça, filho muito amado de Torres Vedras. Ah, nunca ouvi falar. E o que vai fazer o filho amado de Torres Vedras para Torres Novas? Torres Novas? Olha, eu posso ser apenas a guardiã da farinha, a promotora do pão fresquinho e a filha amada do meu pai, mas ainda sei ler uma tabuleta. Torres Novas? Para aí! Torres Vedras!
Vedras! Para lá! Como poderá isto ter acontecido? Será este o derradeiro custo de tantas batalhas e aventuras? A demência? Terá o nosso herói sido finalmente derrotado no seu próprio jogo? Perdido, cai, não se reconhece. A sua única certeza? Não ser digno de entrar em Torres Vedras, a sua amada terra, que já nem parece conseguir distinguir. Oh, homem! Também não é preciso ficar assim. Toda a gente confunde, pelo menos uma vez na vida, Torres Novas com Torres Vedras. Mas seja como for, não podemos ficar aqui muito tempo. Este caminho é perigoso. Dá-me um sinal, senhor. Estás a ver, homem? Lá à frente, lá estão aqueles 7 sacanas que me andam a perseguir há dias. Corre, homem! Fuja! Esconder-se? Cai nunca se esconde. Com 7 cavaleiros mortos ou inconscientes, o nosso herói relembra-se que está em controle da sua sina. O Senhor escreve com escaramuças por caminhos tortos. Será este o início de um novo caminho? De uma nova aventura? Ora, esta não se sabe nada mal com estes 2 bracinhos, hein? E acha que alguém se vai lembrar destes 7 tabefes? Quem eram aqueles? Clientes descontentes? Não, talvez pão com pouco sal. Não, estes senhores não me querem deixar entrar em Lisboa. Seja como for, temos que ir embora. Este caminho é perigoso. Bom, pensar bem. Olha lá, mademoiselle, é a sua tia. E fica o senhor a saber que o meu pão é suficientemente apreciado para ser comido em Lisboa, que é exatamente onde eu sou esperada. Vai então, embora, Deus! Pensar bem. Aceita, homem, aceita. O que mais poderia fazer Caio se não aceitar a missão de acompanhar a nossa padeira até aos arredores da sua amada Torres Vedras? E assim foi, caro público. Assim foram eles, pelos caminhos sinuosos que separam as 2 torres, entre aborrecimentos e algumas pequenas resistências, facilmente resolvidas por um par de saladas ou outro uso civilizado da força. Mas porque tinha de ir a padeira até Lisboa? Estimado público, deixemos as perguntas para depois, pois há ainda muito caminho pela frente. Por vales e montes, campos e matas, subidas e descidas, vilas e aldeias, tabernas e estalagens, assim seguiram as nossas personagens.
porco, cabrito assado, torrado, espetado, pastel de feijão. Dizem disto, vamos a isto. A minha casa não é muito grande, mas onde como um cai, comem todos e também algum convidado a mais. Bom, caro Kai, foi um prazer ter partilhado consigo esta viagem. Tenham muito bom caminho, que eu ainda tenho bastante caminho pela frente. Oh, cara, mademoiselle, o pão deve ser muito caro em Lisboa. Vá, sim, e dá tua vidinha. Olha lá, mademoiselle é sua tia. E fica o senhor a saber que o meu pão é suficientemente apreciado para ser pedido pela corte, que é exatamente onde eu sou esperada. Pela corte, ui, farinha fina, sim senhora. Está mesmo confirmada, a rainha é mesmo louca. Olha, fala o homem que confundiu Torres Novas com Torres Vedras. Padeira. E padeira com muito gosto, sim senhor, que vai para Lisboa contar a toda a gente que o grande Cai das Torres se perdeu a caminho de casa. Não se atreveria a fazer tal coisa. É o que o senhor merece. Mas sabe que mais? Estou pronta a esquecer este seu pequeno percalço. Basta que o senhor me acompanhe até Lisboa. Oh, diabo, padeira, não vou para lado nenhum consigo. Pois não que não vais. Não que não vais. Pois muito bem, caro público. Como é óbvio, depois de mais alguns vou e não vou e não vou, lá se meteram eles a caminho de Lisboa. E isto porque não há qualquer comida que seja mais importante do que um bom nome. Além disso, a natureza humana, por mais escassa que seja, não resiste facilmente aos prazeres de uma cidade mergulhada várias noites em vinhos e água ardente. E com a força suficiente para esquecer que de alguma forma estava a ser chantageado pelo raio da padeira, lá foram o nosso herói e a sua irritante companheira até à cidade das 7 colinas e dos 7 pecados. Caro público, caros amigos, já se ouve Lisboa!
cidade das Sete Colinas está transformada na cidade das Mil Adegas. Não há vinho ou licor que não mereça ser provado e aprovado pelo melhor apreciador que estes estabelecimentos poderão alguma vez acolher. Caro público, tanta é a qualidade da oferta que devo admitir-vos que eu mesmo me sinto tentado. As ruas estão cheias, os ânimos quentes e a padeira chata. Não bebe nem um copinho. Não se cala com perguntas sobre a chave de Lisboa que o nosso herói recebeu depois do merecido reconhecimento por parte da cidade. Está sempre a querer saber onde estava a chave, se ela era pesada, se ele andava sempre com ela, se já tinha aberto muitas portas, etc, etc, etc. Enfim, conversa chata. Como era de se esperar, no meio daquela confusão, a padeira acaba por perder cai de vista, algures perto do castelo. Por seu lado, Cai confunde a padeira com a mulher de um taberneiro. O taberneiro não gosta da brincadeira e Cai leva um murro monumental. Mas é com algum espanto que o taberneiro vê Cai levantar-se, como se pouca coisa tivesse acontecido. Fica fraco, homem fraco! Agora ela não pulsa! Não muito fraca! Sem dúvida, a demonstração de força mais violenta que esta calçada alguma vez presenciou. Senhor, caro público, uma verdadeira hecatombe. Ninguém escapou, nem mesmo eu. Do monumental murro do taberneiro surgiu a monumental chapada de Cai, seguida de monumentais biqueiros e outros pontapés, apenas pontualmente intercalados com tréguas espontâneas para reabastecimentos de vinho. E tudo isto concluído com esta monumental dor de cabeça. Ai, meu Deus. Haja misericórdia para quem tem o dever sagrado de conduzir esta aventura a bom porto, pois o caminho continua. Num barco? Nós estamos num barco? Bom dia! Grande revelação ontem à noite. Sim, senhora. Até eu um pacote que bateu as botas ao tentar apanhar-te. Ora, mas que disparate é esse, Cai? Por amor da santa! Vamos lá concentrar-nos no que é importante. O nosso público não está minimamente interessado em boatos ridículos. Pronto, não está cá quem mais falou. Então, o que é que parece este barquinho, não é? Não é muito o meu estilo. Para passear, não é mal. Como podem ver, a destruição de metade dos estabelecimentos de lisboetas foi coroada com o roubo de um barco nas docas de Belém, mais precisamente uma escuna,
chamada Curiosa. Oh, O que não deixa de ser curioso. sacado. Eu cá não roubei nada. Ah, então quem roubou? Roubado! Roubado! Qual que é? Uma escuna tão bonita, parada numa doca tão pacata, é crime! A rainha que me desculpe, mas é crime, sim senhora! Tanta madeira só serve para zarpar daqui para fora! Vamos a isso, marujos! Se daqui a 10 minutos estes mastros não estiverem vestidos com as velas mais cheias do Atlântico, ponho o primeiro que aparecer à frente a pescar jaquinzinhos até ao Brasil! Ah, Brasil! Brasil! Satisfeito com a expectativa de uma nova e verdadeira aventura, Kai, que nunca esteve no Brasil, parece ter esquecido completamente a sua fome por Torres Vedras e já sonha com as mais exóticas paisagens e com as mais suculentas criaturas. Mas, caro público, o universo não tem colaborado com o nosso herói. Enganado por estradas familiares e chantageado por uma padeira cujo paradeiro é neste momento completamente irrelevante, algo neste mundo está feito para contrariar a vontade da nossa personagem. Meio-dia de viagem depois de terem desaparecido com a Curiosa das docas de Belém, depois de uma boa fuga inicial, de um momento para o outro, como se fosse obra do Senhor, o vento parou. E isto há já 7 dias.
esta viagem não é tua. Eles não estão longe. Acorda, Kai. Acorda. Esta viagem não te destina. De onde vem esta voz? Pela primeira vez admito com a mais sincera humildade que me sinto perdido. Quem está a caminho? Quem deve ser o nosso herói? Quem deve ele avisar? E porquê? Será este o momento em que a verdadeira aventura começa? Será este o mistério que nos faltava para acreditarmos que esta é de facto uma viagem histórica? Mas a voz no sonho de Kai é clara. Esta ainda não é a sua viagem. Este ainda não é o seu destino. Mas como podemos conhecer o nosso destino se ainda não o percorremos? Com que estrelas devemos guiar-nos para ignorar o medo que cresce nas florestas das nossas noites mais profundas? Talvez a verdadeira aventura seja o facto de ninguém saber. Percorre a alma do nosso herói. Será este o último descanso antes da tempestade? Ou será esta a última aventura? O último sopro de liberdade? Sim, é de liberdade que estamos a falar. Da mesma forma que uma gaiola proíbe um pássaro de voar, de exercer o seu direito mais profundo e mais fundamental, aceitando as condições da sua natureza, alguns por cima das nossas cabeças, o mesmo acontece ao homem desprovido de acaso. O homem livre, ele, acredita que a incógnita é o presente dos audazes. O medo, apenas a oferta de uma inexperiência sustentada por um descobrimento constante. O homem livre procurará por todos os meios prosseguir no caminho que o fez descobrir a liberdade. É neste caminho que continuaremos a seguir o nosso herói. Caro público,
é da mais clara evidência que qualquer história de aventura nunca poderia entrar nos anais da história sem que a nossa personagem principal fosse posta à prova pela natureza. Trata-se essencialmente de demonstrar que a sua missão, seja ela qual for, é sustentada por uma vontade divina. Por isso, e bem avisei que não iria ser meigo com as personagens, não tardou muito para que a pobre tripulação da Curiosa se deparasse com uma tempestade de proporções bíblicas. Proporções bíblicas! Por acaso tive um sonho que me alertou. Algo está a caminho. Ora nem mais, mesmo a calhar, já precisava de uma banhoca.
Sobrevivemos! Sobrevivemos! Mas a que custo, caros amigos? A nossa embarcação mal flutua. Com um dos mastros partidos, a Curiosa parece ser agora metade do que há pouco era. Sem leme, Kai e os seus companheiros estão agora à deriva, condenados a serem arrastados pela vontade de uma água matreira. Para piorar as coisas, uma bruma espessa instala-se sobre um oceano que mais parece um mar de palha. Eis mais uma vez o universo a negar a Kai a sua merecida aventura. Nada podem fazer senão esperar e rezar por ajuda. É só miúfa. Se for preciso, eu vou nadar até bater com a cabeça em terra firme. Aliás, sabem que mais? É mesmo isso que vou fazer. Prefiro nadar com tubarões do que pescar jaquinzinhos. Olhe, nesta água gelada, olhe que o mar em novembro é agreste. Em menos de 10 minutos caem todas as extremidades. Enfim, deixemos disto. Caro público, este sofrimento não será de todo necessário, pois a verdade é que alguns minutos depois desta intrépida proposição, os nossos náufragos vão descobrir com bastante espanto que a Terra não estava assim tão longe. Entretanto, o Brasil, esse é que parece estar cada vez mais distante. E é quase com algum alívio que Kai se apercebe disso. O facto do universo lhe estar a negar aventuras sucessivamente vem reforçar a ideia de que, algures, o destino tomou conta da sua sina. Bom, avancemos então.
Ei, assim Depois de uns rápidos cálculos marítimos com astrolábios e polegares umedecidos, o navegante, que noto agora ser estranhamente parecido com a padeira, afirma com certeza de um juiz que não deveria haver qualquer terra a mais de 500 léguas de distância. Não deveria haver qualquer terra a mais de 500 léguas de distância. Isso. E que esta ilha só poderia ser uma terra virgem, ainda por explorar, com frutas selvagens e criaturas nunca antes vistas pelo homem. Resumindo, a aventura de uma vida! Então, enquanto os senhores tratam das reparações necessárias ao nosso barquinho, eu vou dar uma primeiríssima vista de olhos ao sítio. Com alguma sorte ainda encontro aqui algum javali.
pouca ideia de que existem quedas frequentes, não? Enfim, verdade seja dita, a vegetação rasteira encontrada pelo nosso aventureiro não tinha nada de particularmente exótico. Os animais ou estavam a hibernar ou ainda não tinham encontrado a ilha. E, sem muito para ver, Kai prosseguiu o corta-mato até chegar ao outro lado da ilha, que se revelou mais pequena do que tinha pensado inicialmente. Imaginem então o espanto da nossa personagem ao descobrir neste novo mundo, no cimo da última encosta por explorar, uma pousada suficientemente grande para uma mão quase cheia de hóspedes. Caro público, nem podeis conseguir imaginar o espanto que foi descobrir que a pessoa responsável pela pensão era nem mais nem menos do que a padeira. Bem, e se isto ainda não fosse suficiente, tentem lá imaginar a dor que o nosso herói deve ter sentido quando a padeira o informou de que toda esta aventura estava a acontecer no recatado arquipélago das Berlengas. Se fosse eu a contar esta história, ninguém iria acreditar. Bem, muito perto da apoplexia raivosa, Kai tinha encontrado uma forma para voltar imediatamente ao continente. No entanto, com a hora já avançada, o nosso herói, ainda colérico, viu-se obrigado a aceitar o convite da padeira para pernoitar na pousada, que estava estranhamente repleta nesta altura do ano, e esperar até de manhã pelo próximo barco para Peniche. Felizmente, o nosso herói não é rancoroso, nem mesmo com a padeira, que lhe deu no mesmo mês a notícia de 2 enganos caricatos, além de ter ameaçado difamá-lo com o primeiro deles. Mas não é do ódio que a personificação ideal da justiça se alimenta. É de comida, e da boa! E como a desilusão inicial deu muito rapidamente lugar à fome, e talvez por não confiar totalmente na padeira para tratar do que é realmente importante, Kai ofereceu-se prontamente para preparar o jantar a toda a pousada. E assim foi, caro público. E que jantar! Apesar de não muito faladores, os 5 hóspedes, com certeza estrangeiros, comeram a sua parte. A padeira, chata e de dieta, nem um copinho. Mas, na manhã seguinte... Estão todas mortas! Olha-me esta agora. Parece que a história está a querer saltar cá para fora. Isto de dizer que estão todos mortos também não é bem assim. Daqui a pouco também temos o público a procurar javalis na sala e a comer cabritos assados, não? Bom, entretanto, parece que perdemos mesmo a filarmónica. Cristo me valha. Bem, caro público, enquanto fazemos uma pequena pausa, vou averiguar se isto tem algum remendo. Podem ir beber um copinho ou 2. Eu prometo não demorar muito. A verdade é que existem muitas pontas soltas nesta história, bem contada, naturalmente. E cá entre nós, eu que já sei quase tudo o que vai acontecer, posso dizer-vos que também já tiveram alguns indícios do que se está a tramar. Pois muito bem. Meus caros, fiquem por perto. Não bebam demais, porque esta histórica viagem ainda não acabou.